Salve pessoal, beleza? Thiago aqui. Vou estar compartilhando aqui um pouco do meu raciocínio com vocês, de como que eu fiz aqui as questões da lista de titulação em PH dos professores Iguatinã e professor Léo, tá? Aí vou compartilhar aqui um pouco do meu raciocínio, né? Para ajudar aí quem não fez, para ter uma ideia como eu usei, e para quem já fez, para a gente poder comparar os resultados, né? E para ver se a gente está pensando certo, tá bom? Vamos lá. Essa atividade aqui ela envolve titulação e pH, né? São duas coisas distintas, porém elas estão vinculadas, né? Por quê? Elas estão vinculadas? Porque titulação é uma técnica, certo? E é essa técnica de titulação que eu utilizo para determinar o pH de uma solução, certo? Eu vou falar um pouco sobre titulação agora, à medida que eu vou explicando aqui o meu raciocínio, e pH eu falo depois, quando a gente for fazer as questões lá que a gente tem que encontrar o pH, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte: para fazer esse exercício aqui, é só mentalizar, porque a gente não chegou a fazer as práticas, né? As aulas práticas que dariam para a gente ter uma ideia melhor sobre isso aqui. Como que a gente não teve a oportunidade de ter aula prática ainda, infelizmente, aí fica meio difícil de se imaginar, né? Vamos imaginar isso aqui uma titulação, certo? Laboratório. Então, vamos imaginar o seguinte: são necessários, o exercício fala o seguinte: são necessários 83 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,45 molar para neutralizar 235 ml de uma solução de ácido clorídrico, certo? Então vamos imaginar o seguinte: isso aqui é uma titulação. Eu tenho uma bureta, nessa bureta eu tenho uma quantidade de solução de hidróxido, de um volume de solução de hidróxido de sódio com essa concentração aqui, ó. Então a concentração do titulante é conhecida, certo? Beleza. E no Erlenmeyer, onde está o titulado, né, o ácido clorídrico, a gente conhece o volume, certo? Que é 235 ml. E aí, o que vai acontecer? Eu vou começar, esse aqui, o hidróxido de sódio está dentro da bureta. E aí, o que vai acontecer? Vou abrir a torneirinha lá da bureta e vou começar a gotejar essa solução aqui dentro do ácido clorídrico, certo? E aí, gotejou, quando deu 85 ml, fechou a torneira. Por quê? Porque houve a neutralização, certo? Se sabe que houve a neutralização porque a solução ela mudou de cor devido ao indicador que foi adicionado à solução de HCl, certo? Nesse caso, ela deve ter mudado para rosa, né? Mas tudo bem, isso não vem um caso agora. Então o que acontece? Eu não sei a concentração da solução de HCl, certo? E aí, para descobrir a concentração da solução, ele está aplicando uma técnica de titulação, né? Então ele está aplicando a técnica de titulação para descobrir a concentração do HCl. Depois nós vamos ver mais para frente que descobrir essa concentração é fundamental para a gente poder achar o pH dessa solução, certo? Mas aqui nós vamos só descobrir a concentração por enquanto, nesse exercício. Beleza. Feito esse raciocínio, então vamos fazer o seguinte. Vamos montar, o segundo passo, montar a equação química da reação, certo? Tem que montar a equação química da reação. Por quê? O que a gente vai precisar fazer é o seguinte: a gente vai precisar montar a equação química,
a gente vai precisar balancear ela, certo? Nesse caso, a equação química ela já está balanceada, né? Se a gente for conferir aqui, ó, tem um hidrogênio aqui, dois hidrogênios aqui do mesmo lado e tenho aqui, ó, dois hidrogênios aqui do outro lado, certo? Um cloro aqui, um cloro desse lado, um sódio aqui, beleza? Está balanceada, certo? Beleza. Por que precisamos balancear? Porque a gente vai precisar usar os coeficientes estequiométricos dessa equação para fazer os nossos cálculos, tá? É eles que vão dar aí o nosso parâmetro para poder fazer o cálculo. Beleza, fiz a titulação, né? Despejei aqui 83 ml e da solução a 0,45 molar. Tá. O que eu posso fazer? Olha só, tá vendo essa fórmula aqui? O que eu fiz? Eu tenho volume e tenho concentração. O que eu posso descobrir? Eu posso descobrir o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com o HCl, tá? E aí que vale lembrar, olha só que interessante, para neutralizar. Quando fala neutralizar, isso significa que todo o hidróxido de sódio que foi gotejado, ele reagiu com ácido clorídrico. E aí houve a neutralização, tá? Tudo foi convertido em sal e água, né? Então, beleza. Aplicando essa fórmula aqui, né? Já que para o hidróxido de sódio, já que eu tenho o volume e tenho a concentração, eu posso isolar o M, certo? Então vai ficar, ó, eu fico que M é igual, né? O V passa multiplicando, eu tenho que N é igual a M vezes o volume, tá vendo? É isso aqui que eu fiz aqui, ó. Foi esse raciocínio, certo? Então, descobri aqui o número de mols de hidróxido de sódio. Por que eu fiz isso? Porque essa quantidade de mols de hidróxido de sódio foi o que reagiu totalmente com HCl. Beleza. Outra coisa, olha só os coeficientes estequiométricos dessa reação. É tudo 1, ou seja, é 1 para 1. Então, 1 mol de HCl reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Isso significa o quê? E quando eu encontrei o número de mols de hidróxido de sódio, automaticamente eu sei o número de mols de HCl, certo? Porque é a reação 1 para 1. Se 0,032 mols de hidróxido de sódio reagiu totalmente, né? E se a reação é 1 para 1, então ele reagiu com 0,037 mol de ácido clorídrico. Beleza? Feito isso, a gente encontrou a concentração, o número de mols de HCl também, de ácido clorídrico. Então fica fácil calcular a concentração da solução de ácido clorídrico, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa mesma fórmula aqui, né? E vou substituir os valores aqui por ácido clorídrico. Então eu fiz isso aqui, ó, essa parte aqui. Eu tenho aqui Mzão aqui de mols, parênteses, ácido clorídrico é igual a 0,037 mols, que eu encontrei aqui, ó, né? Que é igual ao número de mols de hidróxido de sódio, dividido pelo volume da solução de ácido clorídrico, que o exercício dá aqui, ó, 235 ml, transformando isso para litro, 0,235 litros, beleza? Tem que transformar para litro. Dividiu, encontrei aqui aproximadamente 0,157 mol por litro. Arredondando, dá aproximadamente 0,16 mol por litro, certo? Essa é a concentração da solução de ácido clorídrico, beleza? Esse é o raciocínio que eu usei. Tá, tem uma outra forma também de fazer isso aqui, que é usando essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Beleza, mas para usar essa fórmula aqui, primeiro, toda vez que a gente for resolver esse exercício desse tipo, a gente tem que montar a fórmula que vai ser usada nesse exercício, em questão. Como que se monta essa fórmula?
Olha só, ela tem que ficar nesse arranjo aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, tá vendo? Número de mols do concentração do ácido vezes volume do ácido tem que ser igual a concentração da base vezes o volume da base, nesse caso, tá vendo? E aí eu vou só substituir os valores que tem o exercício me dá aqui, nessa forma. Né? Aí eu vou isolar a concentração do ácido para achar a concentração do ácido, beleza? Mas para montar essa fórmula, como que a gente faz? Ó, pegando aqui o exemplo da aula aqui do professor, olha só, do slide. Aqui, essa reação aqui, ó, que a gente está fazendo lá no exercício. Reação 1 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio. 1 para 1. Aí o que a gente faz para montar aquela fórmula lá? Certo? A gente faz o seguinte, ó, a gente faz uma regra de 3. 1 mol de ácido tá para 1 mol de base, certo? Hidróxido de sódio. Concentração do ácido vezes o volume do ácido tá para concentração da base vezes o volume da base. Feito isso aqui, pessoal, só fazer multiplicar cruzado, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma regra de 3, multiplica cruzado. E aí eu vou encontrar isso aqui, ó. Tá vendo? Essa fórmula aqui. Feito isso aqui, só substituir os valores que o exercício me deu. Olha só, o exercício me dá. Eu tenho aqui o volume do ácido, tá aqui, né? Convertendo aí dá 0. Ó, substitui aqui, ó. Volume do ácido. Beleza. A concentração do ácido é o que eu quero descobrir, tá? É ele que eu vou isolar. Concentração da base eu tenho, que é essa aqui, ó. Tá aí. O volume da base também tem. Beleza? Agora o que faz? Isola o M. E aí vocês vão fazendo esse cálculo aqui, ó, isolando o M, tá? Faz essa multiplicação aqui, passa esse 0,35 dividindo, vocês vão encontrar esse valor aqui, ó. Tá vendo? 0,157, aproximadamente 0,16 mol por litro, tá? Vocês vão encontrar esse mesmo valor. Então essa é a outra forma o outro caminho que tem para fazer, tá? Beleza. Por que essa fórmula... Olha só, deduzindo essa fórmula. Concentração vezes volume não é número de mols? Não é igual a mols? Né? Então, se a reação é 1 para 1, né? A quantidade de mols de ácido tem que ser igual à quantidade de mols da base, tá? E mols é o que? É concentração vezes volume. Só substitui aqui, concentração, né? E joga os valores que o exercício deu. Beleza. A número 2. Essa número 2 aqui, como ela é objetiva, né? Você vai... Essa aqui você tem que analisar, entender o conceito, né? E depois que entender o conceito, você vai explicar com suas próprias palavras o que está se perguntando aqui, tá? Para fazer isso aqui, eu pensei da seguinte forma, eu pensei em cima desse... Só pegar essa fórmula aqui, ó, e pensar em cima dela, tá vendo? Só pegar essa fórmula aqui, ó. Os valores que tem aqui, por exemplo, você está lá na titulação, né? E aí, vamos supor que você está titulando uma base, né?
O titulado é uma base e o titulante é o ácido, né? Tá, o titulante, que é o ácido, você sabe da concentração dele. Né? O titulado você não sabe a concentração. Beleza. Né? Por quê? Porque e o volume do ácido você vai saber depois que você terminar de, de gotejar, né, o ácido, acrescentar o ácido dentro da base. Depois que você terminar de acrescentar o ácido, aí você vai lá, fecha a torneirinha da bureta, você vai ver o volume e vai anotar esse volume, certo? Esse volume que você anotar, você vai colocar aqui, certo? Beleza. E a base você sabe o volume. Você sabe a quantidade em volume que você colocou dentro do Erlenmeyer, né? Onde você está gotejando o ácido. Né? Aí depois é só isolar a base e achar o resultado, como a gente estava fazendo. Beleza. Mas olha só. Aqui ele diz o seguinte, ó. Você está titulando uma base utilizando o ácido para determinar a concentração da base. O ponto final da neutralização é alcançado, mas a torneira da bureta adere ligeiramente e permite que mais algumas gotas de ácido caiam na solução alcalina, ou seja, caiu um volume a mais de ácido, né, na solução. O que acontece? Então, quando eu for jogar na fórmula esse volume, vai estar errado. Eu vou estar acrescentando aqui, ó, no meu cálculo um valor que não é o real, certo? Ou seja, quando houve a neutralização, o volume era 1. E aí, como caiu ácido a mais, ou seja, teve um volume maior. Então, quando eu jogar esses valores aqui na fórmula, isolar, eu vou achar uma concentração da base errada, certo? Então é isso. Então, como isso afetará seus cálculos para a concentração da base? Certo? É isso que você vai responder. Então, você vai pensar usando esse conceito e vai responder com suas próprias palavras. Beleza. Aí eu respondi aqui com as minhas, tá? Vamos lá. Aqui, ó, o 3. O 3 é a mesma ideia do 1, tá? Aí, nesse 3 aqui, olha só, tem a equação química aqui. O exercício já deu a equação química, beleza, não vai precisar montar. E já está balanceada, melhor ainda. Né? E aí a gente vai ver agora a importância, por que a gente tem que balancear e por que a gente tem que saber desses coeficientes estequiométricos. Olha só, aqui eu utilizei o mesmo raciocínio que eu usei na 1, certo? Encontrei o número de mols da base, né? E aí depois que eu encontrei o número de mols, pela relação estequiométrica aqui, automaticamente eu sei a quantidade de mols o número de mols do ácido, certo? Então, essa reação aqui, ó, o ácido sulfúrico e hidróxido de sódio é uma reação 1:2, certo? Então, quando eu acho o número de mols do hidróxido de sódio, isso vai ser, quando eu vou calcular o número de mols do ácido sulfúrico, o que vai acontecer? Eu pego o número de mols do hidróxido de sódio e multiplico por 2. Né? Aí eu vou encontrar o número de mols do ácido sulfúrico. Achando o número de mols do ácido sulfúrico, o que eu faço? Eu pego o volume, né, da solução de ácido sulfúrico, que é 155, né? E aí vou lá, faço usando essa fórmula aqui, ó, né? Vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. Uso essa fórmula aqui e vou encontrar aí a concentração da solução de ácido sulfúrico. Beleza. Ó, utilizando aquele outro mesmo raciocínio, olha só. Aqui, essa reação aqui que acontece lá, ó, 1:2. Então o que acontece? Montando a regra de 3. 1 mol de ácido está para 2 mols de hidróxido de sódio, certo? Aí, concentração do ácido
concentração do ácido vezes o volume do ácido tá para concentração da base vezes o volume da base. Multiplica cruzado e a gente vai ter isso aqui, ó. 2 vezes concentração do ácido vezes volume do ácido é igual a concentração da base vezes o volume da base. Beleza, montou a fórmula. Terminou de montar a fórmula, o que a gente vai fazer? Substituir os valores. Pega todos os valores aqui que o exercício deu, tá vendo? 38 aqui, volume, vai substituindo lá na fórmula. E aí isola o que você quer encontrar, que é a concentração do ácido. Certo? Mesmo raciocínio da primeira. A diferença, ó, que teve uma mudança aqui, ó, com esse coeficiente estequiométrico aqui do hidróxido de sódio é 2. Então, devido a isso, né, a gente automaticamente tem que multiplicar o número de mols do ácido por 2. Então, tem essas duas formas, né? Como eu falei, essa aqui que eu usei para fazer, né, raciocinando, calculando o número de mols de 1, e aí usando o coeficiente estequiométrico, a relação estequiométrica, eu vou deixar, vai ser igual, ou eu vou precisar multiplicar por 2, né, nesse caso. No primeiro não precisou, porque é 1 para 1, então era igual o número de mols, né, da base do ácido aqui, como o coeficiente estequiométrico do hidróxido de sódio é 2, então eu vou ter que multiplicar o ácido por 2, né, o número de mols. Então eu fiz dessa forma, mas utilizando a fórmula, né, isso aqui, ó, tá? Faz a regra de 3, monta a fórmula e depois pega os valores e substitui, tá? Esses 3 passos. Faz a regra de 3, monta a fórmula, pega os valores e substitui. E aí você vai encontrar a concentração. Beleza? Então, foi dessa forma que eu fiz esses 4 exercícios aqui sobre titulação. Essa é a parte que envolve só titulação, do 1 ao 4. Aqui, ó, a partir do 5 já entra o pH, né? E aí a gente precisa ter a noção da titulação para poder a gente entender o porquê da titulação. Por que eu preciso achar a concentração, né? Aqui nessa parte de pH a gente vai entender por que a gente precisa achar a concentração utilizando a titulação, que a gente vai utilizar essa concentração que a gente encontrou para poder determinar o pH. Aí, essa parte do 5, né, até o exercício 8, eu vou fazer um vídeo só dessa parte, tá? Que envolve pH. Então é isso aí, por enquanto. Aí vocês conferem aí com o de vocês, para ver se a gente está pensando junto. E qualquer coisa, pode falar aí no grupo, deixa um comentário aí, qualquer erro, tá? Pode falar aí, fica à vontade, e a gente conserta, a gente troca a ideia e conserta isso aí, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.